Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Vamos encerrar agora a nossa revisão e vamos iniciar a matéria agora então de 2021, certo? Então deixamos um pouquinho a revisão de lado, vamos dar sequência às atividades já de 2021 e vamos usar, deixa eu pegar aqui, o nosso caderno da cidade, tá? Esse caderno da cidade ele tem várias atividades, ele contempla toda a nossa proposta curricular. Algumas pessoas vão receber esse caderno presencialmente, mas quem não pegar aqui não precisa vir desesperado até a escola, porque eu vou postar também a atividade lá no Google Sala de Aula, tá? Então vocês podem pegar aí a atividade, podem resolver no caderno, pode colocar as respostas no caderno e seguir o esquema de tirar fotinho e me mandar, beleza? E aí eu vou explicar todas as atividades bonitinhas para vocês. Para esta primeira atividade, nós vamos falar ainda do eixo de números, como eu já expliquei no vídeo da revisão, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre os números em geral, tá? Então, como fazer a construção de número, as características de um número, como nós já fizemos na revisão, mas agora a gente vai fazer em outras atividades, tá? É sempre bom reforçar, é sempre bom retomar essas questões e vale muito para o nosso aprendizado. Além disso, a gente vai fazer a primeira sequência de atividades, tá? Se vocês pegarem cada unidade aqui, ele tem algumas sequências de atividades que eu vou mostrar para vocês já, tá? E a gente vai fazer a sequência de atividade 1, tá? Que vai da página 8 até a página 12. Eu vou mostrar para vocês bonitinho agora, vou explicar passo a passo como vocês devem resolver, beleza? Vamos falar então do eixo de números. Presta atenção que eu vou explicar atividade por atividade, hein? Vai ficar muito fácil para vocês fazerem. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai começar nessa sequência de atividades 1 aqui na página 8, como vocês estão vendo, tá? E a gente vai ler e entender esses probleminhas, tá? São algumas questões bem simples, bem tranquilas da gente resolver, muito fáceis, e a gente faremos então essas páginas da primeira sequência, tá? Eu tenho aqui para vocês verem, e a gente vai entender o que cada uma está falando. Então, vamos começar com esta primeira aqui. Então, a primeira atividade é só essa página 8. A gente vai fazer da 1 até a 4. Você fala, professor, mas é tanta? Não, mas aqui ela acaba na página 12, tá vendo? São só 4 folhas, bem rapidinho a gente fazer. E tem muita coisa escrita, então, na verdade, são poucas coisas, certo? Então, vamos lá. Ana e João acharam informações sobre o aumento de peso na população jovem brasileira. Eles assistiram ao filme e ficaram impactados com as informações sobre alimentação e saúde. E usaram as operações matemáticas para resolver essas informações. Então, eles pegaram e fizeram algumas operações que vocês já sabem, vocês estão cansados de saber, certo? Então, olha só, vamos direto aqui para o problema. Na atividade 1, está falando assim, ó, Ana e João sabem que é importante alimentar-se. Bem, eles descobriram assistindo ao filme Muito Além do Peso, assistam, recomendo, que os médicos recomendam uma alimentação com cerca de 2.200 quilocalorias por dia. Tá? Essa é a sigla, KC. Leram informações do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que os adolescentes consomem 189 quilocalorias a mais do que o recomendado pelos médicos. A mais, certo? Quantas quilocalorias os jovens consomem de acordo com o IBGE? Então, gente, interpretação de texto. A super dica está aqui, ó. A mais, certo? Então, se os adolescentes eles superam isso, vocês vão fazer o quê? Fazer a operação que está sendo pedida, tá? Então, aqui eu não vou falar muito porque está muito simples. Então, vocês vão pegar os 2.200 e vão ver qual das operações eles se relacionam com os 189 quilocalorias que foi descoberta pelo IBGE. Certo? Virando então agora para a página seguinte, vou dar um zoom agora para a gente ler, tá? Então aqui, ó, seguindo agora aqui. Preocupada com a alimentação de sua filha, a mãe da Ana levou-a a uma nutricionista e explicou que devemos ingerir diariamente alimentos de diferentes grupos. Sua mãe passou a preparar o cardápio com 3 opções, 3 tipos de feijão. Feijão carioca, lentilha e feijão preto. 4 tipos de frutas, abacaxi, melancia, banana e maçã. E 3 tipos de legumes, cenoura, beterraba e batata. Eu mudei a ordem, mas tudo bem. De quantas maneiras diferentes a mãe da Ana pode combinar esses alimentos, usando um de cada grupo?
Então vamos lá, vamos analisar a situação. Então, tipos de grãos, eu tenho o feijão carioca, a lentilha e o feijão preto, certo? Frutas, abacaxi, melancia, banana e maçã, certo? E os legumes, cenoura, batata e beterraba, certo? Então aqui eu tenho 3 opções, aqui eu tenho 4 opções e aqui eu tenho mais 3 opções, certo? Então vamos imaginar que a gente vai fazer a seguinte relação, ó. Vou pegar aqui outra cor para vocês verem. Vou comer o feijão com o abacaxi e com a cenoura. Vou comer o feijão com o abacaxi e com a batata. Vou comer o feijão com o abacaxi e a beterraba. Essas são 3 relações que nós temos. Mas eu também poderia fazer o seguinte. Vou comer o feijão com a melancia e com a cenoura. Vou comer o feijão com a melancia e com a batata. E o feijão, a melancia e a beterraba. Certo? Então perceba, a gente tem várias maneiras, várias opções para a gente resolver essa questão. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão determinar quantas maneiras eu tenho aqui, certo? Então quantas combinações eu posso fazer aqui. Vocês podem fazer ou por esse esqueminha, ou então fazer uma operação matemática de combinação, certo? 3 grãos, 4 frutas e 3 legumes, certo? E vai fazer aqui as operações entre eles, vai me dizer quantas tem, total, tá? Quantas opções ela tem. Seguindo aqui para a página 2, para a questão 2, aliás, nós temos ali, a nutricionista disse ainda que para manter um peso saudável, os jovens devem ingerir em média 2.200 quilocalorias por dia. Ana costuma fazer 5 refeições diárias em média, tá? Em média, quantas quilocalorias ela deve consumir em cada refeição para ingerir as 2.200? Então vamos imaginar o seguinte, ela tem 2.200 quilocalorias para ingerir no dia, só que ela come 5 vezes. Então ela tem que repartir esses 2.200 para 5 refeições. Aí eu quero saber, em cada refeição, quanto que ela deve consumir? Aqui é um cálculo de divisão, né, gente? Ó, certo? Cálculo simples de divisão. E aí vocês vão resolver. Tudo bem? Virando para a página 10, já na atividade 3, deixa eu dar outro zoom aqui, ó. Assistindo ao filme Muito Além do Peso, o João descobriu que ao consumir 7 latinhas de refrigerante em uma semana, uma pessoa ingere 259 gramas de açúcares nesse período. Ficou assustado com essa descoberta. Pensou, quantos gramas de açúcares uma pessoa consumiria em 4 semanas bebendo apenas refrigerantes das latinhas? Certo? Então, se em uma semana a pessoa come isso, quanto que ela vai consumir em 9? Então vamos lá. Se em uma semana ela consome 259 gramas, em 4 semanas, quanto que ela vai consumir? Certo? Então eu quero que vocês façam a continha aqui, tá bom? Quase que eu dei spoiler. Questão número 2. Preocupados com as informações sobre as quantidades de açúcares em uma lata de refrigerante, o João, durante as férias de verão, consumiu em um mês 10 latinhas de refrigerantes e Ana consumiu 7, certo? Então, o João consumiu 10 e a Ana consumiu 7. Quantos gramas de açúcares o João consumiu a mais que a Ana, considerando os refrigerantes que ele tomou? Tá? Então aqui a gente vai ter que fazer uma análise, tá? Preocupado com isso, essas questões aqui. Os 10 latinhas que o João tomou e as 7 que a Ana consumiu, certo? Professor, como é que a gente vai fazer isso? Bom, dica minha. Se nós sabemos que 259 gramas são para 7, vamos dividir e vamos determinar quanto que vale cada latinha, certo? Então, cada latinha tem quanto de açúcar? Faça uma divisão. Tranquilo fazer essa divisão. Este resultado
Do 10 para o 7, tem 3 latinhas diferentes. Então, o que a gente pode fazer? Multiplicar esse resultado por 3. E aí eu vou ter, então, o meu resultado final, que é quanto que ele tomou a mais do que a Ana. Belezinha? Agora vamos seguir aqui para cima, ó. Atividade 4. Para a despedida das férias, Ana organizou uma festa, certo? Então ela teve a festa, comprou lanche natural e várias embalagens de achocolatado. E aí ela foi ao supermercado, certo? E verificou que o pacote de meia dúzia de lanches naturais custa R$12. Então meia dúzia, para quem não lembra, é 6, tá? Quantos reais Ana irá gastar para comprar 168 desses lanches? Justifique sua resposta. Muito importante justificar, explicar para o professor o que vocês pensaram. Vamos pensar então. 6 lanches custam 12, certo? Então eu sei que um pacote com 6 custam 12. A Ana não comprou 168 pacotes, ela comprou 168 lanches, tá? Então ela comprou 168 lanches. Dica do Pro. Vamos fazer o que a gente fez no exercício anterior. Vou pegar esses 168 lanches e vou dividir por 6, que é quanto vem no pacote, certo? Então, fazendo essa divisão, eu sei quantos pacotes ela comprou. Então, aí o resultado basta multiplicar por 12. E aí vocês vão justificar para mim. Vou explicar por quê, de onde veio tudo isso. Beleza? No item B, certo? A Ana leu na embalagem que 200 ml de achocolatado, que nesse produto há aproximadamente 30 gramas de açúcar. Então, cada 200 ml tem 30 gramas de açúcar. Ela comprou uma quantidade de embalagem de achocolatado e totalizou 1.890 kg de açúcar. Quantas embalagens de achocolatado ela comprou? Mesma ideia. Vamos fazer aqui a continha. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 1.890 gramas e vou dividir por 30. Por que por 30? Porque aqui está falando as gramas, certo? Esse resultado que eu obtive vai ser justamente a quantidade de embalagens que ela comprou, certo? Então aqui é só fazer essa divisãozinha simples por 30, como eu já expliquei no vídeo anterior, que vocês vão conseguir chegar no resultado. Belezinha? E aí, para finalizar na página 12, temos aqui então a questão 2 e a questão 3. Também são duas questões bem simples, tá, gente? Nada difícil. Então vamos lá. Pelos cálculos de Ana, cada convidado iria comer 2 lanches. A partir do número de lanches comprados no supermercado, qual a estimativa de pessoas foram convidadas para a festa? Então, aí a gente tem que voltar lá na quantidade de lanches que ela comprou. Para quem não se lembra, foi de 168 lanches, tá? Então vamos voltar lá. Se vocês olharem lá na questão A, ela comprou 168 lanches, tá? E ela calculou, bom, se cada pessoa vai comer 2, então ela comprou o dobro do que eles têm. Então como é que a gente vai colocar aqui? A gente vai dividir então por 2, certo? Então vamos fazer essa divisão e vocês vão responder e explicar como vocês pensaram, tá? Então coloquem a resposta. Tudo bem? Seguindo agora para a última questão dessa atividade, nós temos aqui a Ana, ela fez uma festa de despedida, né, em um parque, e a mãe dela alugou 72 cadeiras, que deveriam ser dispostas de forma retangular. E colunas. Então imagina que ela fez várias colunas em fileiras, como se fosse a sala de aula, tá? E aí ela fez a seguinte questão. Se ela fizer 6 colunas, quantas cadeiras ficam em cada fileira? Se ela fizer 12, quantas cadeiras ficam em cada fileira? Se ela fizer 3, quantas cadeiras ficam em cada fileira? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Ajude a Ana a resolver esse problema e depois responda. Há outras formas de organizar essas cadeiras em filas e colunas com a mesma quantidade de cadeiras em cada? Justifique. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar para o primeiro pontinho. A gente vai pegar os 72 cadeiras,
e vamos descobrir, dividindo por 6, quantas cadeiras vai ter em cada coluna, certo? No segundo pontinho é a mesma ideia. Então a gente vai pegar os 72 e vai dividir por 12 e vamos descobrir quanta cadeira tem em cada fileira. E no terceiro pontinho, a gente vai pegar também os 72 e vai dividir por 3 para saber quantas cadeiras tem em cada fileira, certo? E aí vocês vão me responder. Depois, se tem outra forma. Então existe uma outra quantidade de cadeiras que nós podemos usar para fazer isso, tá? Então aqui vocês vão pensar um pouquinho. Vou dar a dica, existe sim. Aí vocês vão pensar um pouquinho quais são essas possibilidades. Aqui é uma resposta bem pessoal. Belezinha? Então todas essas atividades, todas as situações que a gente viu, a gente usa no nosso dia a dia, é como usar, como interpretar, como avaliar o uso dos números no nosso cotidiano, tá? E justamente por isso que eu quero que vocês façam essas atividades. Façam no caderno, ou quem tem o caderno da cidade em casa pode resolver direto, tá? Tirem as dúvidas, mandem as dúvidas aqui para mim. Se precisar, a gente marca uma reunião, a gente marca uma aula simultânea para tirar todas as dúvidas de vocês, mas eu vou tirar todas as dúvidas de todas as questões para vocês, tá bom? Respondam, tirem a fotinho e me envie para a gente tirar as dúvidas, para a gente corrigir, para a gente ter nossa interação, nosso aprendizado, tá bom? Fico então agora no aguardo das atividades de vocês. Vocês podem postar o vídeo, quanto a explicação que eu deixei lá no Google Sala de Aula. Beleza? Então aguardo vocês na próxima atividade. Até lá e se cuidem.